Bom dia! As misericórdias do Senhor já se renovaram na nossa vida hoje. Como é que você tá? Você tá bem? Hoje a gente tá chique, hein? Hoje a gente tá de microfone. Eu espero que esse áudio dê certo. Mas vamos nessa! Hoje a gente vai falar sobre a nossa próxima doutrina. Falamos semana passada sobre a doutrina do pecado. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o card bem aqui para você ir lá conferir. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina da salvação. Um assunto também um tanto quanto delicado, sensível para muitos de nós, porque temos aí amplas interpretações. Quero já te adiantar que nesse vídeo nós vamos focar na doutrina da salvação, no entendimento da salvação, em que todos nós cristãos, independente de qual linha teológica você segue, deve acreditar, deve pensar, deve entender, tá? E claro, nós vamos abrir aí as linhas mais comuns, as linhas mais conhecidas, mas eu quero que você foque a sua atenção no que de fato importa. E até o final do vídeo você vai entender. Então senta aí, bora conversar? Recapitulando rapidamente, nós já falamos sobre a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do pecado e agora então, doutrina da salvação. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E antes de começar, nossa velha frase de sempre: salvação não é o que você pensa que é. Existe também um conceito por trás do que é a salvação. Não é porque você acha que é salvo que você é salvo. Existe uma metodologia, um entendimento, uma teologia por trás dessa verdade, tá? Vamos junto construir esse raciocínio. Nós vamos ler 4 textos bíblicos para começar. Abra comigo então, João 5:24. Diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui a gente tem quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Quem está falando isso? Jesus. Fique com essa informação aí. Próximo texto, João 1:12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Próximo texto, Atos dos Apóstolos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. E por fim, Romanos 6:23, mais um texto bem conhecido, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deu para dar uma boa introduzida, né? A gente começa com a Bíblia, meu filho, não tem como dar errado, entendeu? Tem não. Mas vamos lá. Por esses textos, a gente já consegue tirar uma primeira lição. Existe condenação sem salvação, mas não existe salvação sem condenação. O que isso significa? Para a gente entender, a gente tem que separar o significado do que seria salvação e do que seria condenação. Salvação é o ato ou efeito de salvar, de livrar do mal ou do perigo. E a condenação é a ação de condenar, de atribuir a alguém a culpa por determinada coisa, uma punição. Então, só é salvo quem está condenado. Só é salvo quem está no mal, no perigo. E só tem uma condenação quem tem uma culpa por um perigo, por um mal, por uma atitude. Entendeu? Então a gente não consegue ser salvo de alguma coisa sem antes ter sido condenado por essa coisa. Dessa forma, o que a gente entende? Todos nós precisamos ser salvos. Todos nós precisamos de salvação. E é por isso que é muito importante a gente estudar sobre isso, estudar sobre esse assunto, estudar sobre quem nos salvou, sobre a salvação que está sobre nós, porque nós precisamos disso. Queria dar um exemplo para vocês sobre os fariseus, os mestres da lei da época de Jesus, né? A gente sabe que essas pessoas, elas eram muito estudadas, elas eram dedicadas ao serviço no templo, elas eram dedicadas ao estudo das escrituras, né? Eles tentavam aplicar as escrituras da forma como estava escrito ali, literalmente. Mas essas mesmas pessoas tiveram muita dificuldade de reconhecer Jesus como Messias. Essas mesmas pessoas tiveram muita dificuldade de enxergar Jesus como Filho de Deus, como o profeta enviado por Deus para a salvação do seu povo. Por quê? Porque eles
cumpriam a lei, porque eles estudavam, eles eram homens de Deus, eles não precisavam de um Salvador. E muitas vezes nós nos colocamos nessa posição também. Eu sou uma boa pessoa, eu não faço o mal. Eu trabalho, eu pago os meus impostos, eu obedeço os meus pais, eu faço o bem, eu faço o bem. Eu não preciso de um Salvador. Muitas vezes a gente age dessa forma, com esse entendimento, mesmo sem ser consciente. Dentro da igreja, né? Principalmente quando a gente está dentro da igreja. Eu me mantenho puro, eu me mantenho santificado, eu vou à igreja todos os domingos, eu ajudo, né? Eu sirvo a casa, eu sirvo os meus irmãos, eu estou operando em tantos ministérios, eu tenho um cargo, uma liderança na igreja. Enfim, o meu comportamento, ele me aprova. Eu não preciso de um Salvador. E às vezes a gente faz essa associação de uma forma inconsciente mesmo, sabe? Justamente porque a gente está baseando essa afirmação no nosso comportamento atual, naquilo que a gente consegue ver. Mas lembra que semana passada a gente estudou sobre o pecado? Lembra que em 3 capítulos anteriores em Romanos a gente leu que todos pecaram, que todos carecem da glória de Deus, que não há um justo sequer? Isso significa que todos nós estamos sob a maldição do pecado, que todos nós somos caídos, que todos nós precisamos de um Salvador, que todos nós, por mais santos, por mais puros, por mais inocentes que sejamos, precisamos de um Salvador. Ainda há sobre nós uma culpa, um peso, uma condenação. Então é por isso que a gente estuda a salvação. Porque todos nós precisamos dela. Todos nós precisamos ser alcançados por essa misericórdia, por essa graça. Nós vamos destrinchar esse conteúdo no vídeo de hoje. E na teologia, Letícia, como que se estuda sobre esse assunto, né? Na teologia, o estudo sobre a salvação se chama soteriologia. Nome feio, né? Eu também acho feio. É um assunto tão bonito, não sei por que eles botam esses nomes feios, né? Mas lembrem-se, esses nomes, a maioria deles, vem sempre derivados do grego, né? Então, para o grego é lindo, é a mesma coisa que a gente estivesse falando a palavra como a gente conhece, né? Então, salvação do grego, eu não sei pronunciar essa palavra, eu sinto muito, vou deixar na tela aqui, é um termo que deriva dessa outra palavra que eu também não sei pronunciar, que significa salvador. E logia é o estudo, né? Então, quando a gente junta as duas palavras, a gente tem soteriologia. Esse conceito ele é definido como o discurso sobre a redenção ou salvação. É a doutrina cristã da salvação por meio da vida e obra de Jesus. Fato interessante, no hebraico, a palavra salvação, ela deriva da palavra yasha, que significa liberdade, ou libertar daquilo que prende. Acho bonito isso. Tem vários outros substantivos também que derivam dessa mesma raiz, né, dessa mesma palavra, e que sempre trazem essa ideia de libertar ou resgatar. Biblicamente falando, a salvação é uma obra completamente de Deus. Ela vem do próprio Deus, em todos os aspectos. Na ideia bíblica de salvação, o homem ele é resgatado do seu estado de pecado para o estado de glória através de Cristo. É pela morte de Cristo, apenas pela morte de Cristo e ressurreição, que o pecador é redimido de seus pecados. Quando Jesus voltar, a natureza caída e pecaminosa do homem vai ser totalmente aniquilada, substituída finalmente de maneira integral. Então também vai acontecer a redenção dos nossos corpos e nesse ponto a salvação também vai encontrar o seu cumprimento pleno. Mas para facilitar a gente vai dividir esse entendimento em 4 partes. A primeira, nós vamos entender as bênçãos da salvação, que nós ganhamos ao sermos salvos. Nós também vamos entender o porquê precisamos ser salvos. Nós também vamos entender o como. E por fim, nós vamos entender o resultado da salvação. Começando então pelas bênçãos. A primeira delas é a redenção. Significa total liberdade por meio do resgate pago por Jesus. Nós também temos a reconciliação. Esse é um fato muito importante, tá? Uma vez redimidos, uma vez livres, nós agora somos reconciliados com Deus. Eu vou citar o Diante do Trono para Crianças novamente num vídeo de doutrina? Vou. E se você ainda está perdendo tempo da sua vida, você ainda não assistiu, eu sinto muito por você. Mas ainda há tempo.
Todas as playlists do DVD Diante do Trono para Crianças estão aqui gratuitas no YouTube. Só você procurar. Eu vou deixar aqui, ó, linkado para você. Entendeu? Só que eu vou deixar linkado hoje o primeiro DVD. Eu nunca me esqueci do entendimento que a Ana compartilha. Explica sobre ela pega as varetas do vareta e aí ela coloca em cima dos dois blocos e aí ela explica o plano salvífico de Deus, que uma vez que nós éramos separados, né, cada um dos blocos ali representava o homem e Deus, e aí uma vez separados, Jesus vem e se faz a ponte com as varetas do vareta. Como é que o vareta fala? Jesus é a ponte. Quem quiser é só passar pela ponte. É bem isso, né? Então, isso aqui é a reconciliação. Jesus, por meio de Cristo, nós temos livre acesso a Deus novamente, nós somos reconciliados com Ele, com Deus. Porque o homem pecador, o homem no pecado, ele não pode se associar a Deus, que é santo, é puro. Não existe mancha, não existe mácula no caráter e nos atributos de Deus, nós estudamos isso. Então, o homem, quando contaminado pelo pecado, ele se afasta do seu Criador. E em Cristo, nós temos novamente a reconciliação, a possibilidade de voltarmos a ter um relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Criador, que se fez Pai por meio de Cristo. Por fim, nós temos então a propiciação. E o que é a propiciação, né? Quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente vê que para o homem ter o perdão dos pecados, ele precisava sacrificar. Sangue precisava ser derramado. Por que sangue precisava ser derramado, Letícia? A gente acabou de falar sobre isso, né? O salário do pecado é a morte. Então, assim que o homem é expulso do jardim, a maldição do pecado ela vem carregada da morte, a condenação. Então, a consequência do pecado é a morte. Só que para o homem ter o perdão de Deus, ele precisava derramar o sangue de uma vida, porque é esse o custo do pecado. Então, por isso que no Antigo Testamento, as pessoas sacrificavam animais para que o sangue dessas vidas fosse trocado pelo aquele perdão. A partir do momento que uma vida morria, o perdão era entregue a essa pessoa. E em Jesus, uma vida morreu por todos nós, né? De uma vez por todas. Então, o sacrifício de Jesus, ele foi suficiente e ele aconteceu uma vez para aniquilar o pecado. Por isso que ele precisou morrer, para pagar o preço do pecado pelas nossas vidas, no nosso lugar. E o mais interessante de tudo isso, para que fosse válido o sacrifício no Antigo Testamento, existiam uma série de regras, de atributos que aquele animal precisava ter para que o seu sacrifício fosse aceito. Ele não podia ter manchas, ele não podia ter defeitos, ele não podia ter algum tipo de deficiência. Ele tinha que ser mantido e crescer sendo alimentado com alimentações especiais, separado do rebanho. Existia um cuidado muito específico com aquele animal. Ele precisava ser perfeito, puro. Foi exatamente assim com Jesus, né? Concebido pelo Espírito Santo, ou seja, não nasceu na natureza pecaminosa, cresceu, viveu e nos mostrou o exemplo perfeito da vida perfeita, sem mácula, sem mancha, sem nenhum tipo de pecado. E por fim foi morto, inocente de qualquer tipo de acusação, mas puro, um sacrifício perfeito para nos alcançar. Para de fato o sangue dele, o sangue do Filho de Deus, ser entregue por todos nós. E de uma vez por todas, como a gente já falou. Então, Jesus é a propiciação. Jesus foi o sacrifício, o cordeiro morto, desde antes da fundação do mundo, como diz lá em Apocalipse. Então, o plano salvífico de Deus, ele começa antes de qualquer coisa existir, antes da fundação do mundo. Isso significa que Deus nunca perdeu o controle, porque muitas vezes as pessoas associam, né? Então, Deus errou na criação de Adão, porque Adão pecou, e aí por isso ele precisou corrigir o seu erro entregando Jesus. Não, porque desde antes da fundação do mundo, o cordeiro já havia sido morto. O que significa? Significa que o plano de Deus nunca perdeu o controle. Deus segue sendo soberano, independente se eu e você somos limitados para entender isso. O plano de salvação já estava previsto antes de qualquer tipo de necessidade de salvação existir. Deu para entender? Então, Jesus é a propiciação, né?
A palavra propiciação, para ficar um pouco mais claro, ela é uma força sobrenatural, né, que é realizada para conseguir o perdão, né, para conseguir o favor de uma divindade, para conseguir a boa vontade de Deus. Então, é isso que significa propiciação e é justamente isso que Jesus fez, que Jesus foi, tá? Essa, então, é a terceira bênção aí que nós recebemos através da salvação, né? Então, temos redenção, reconciliação e propiciação. Falando um pouco sobre justificação, que é um outro ponto também que nós ganhamos como bênção da salvação, nós éramos injustos, né? Não existia justiça em nós, não há nenhum justo sequer, como nós já citamos. E por meio de Cristo, da morte de Cristo, por meio da morte nós recebemos perdão dos pecados e por meio da ressurreição de Jesus, nós recebemos a justificação. E por que é tão interessante a gente fazer essa separação, né? Porque a morte é a propiciação. Só que a ressurreição de Jesus nos proporciona a justiça. Porque não era justo que um homem puro, santo e imaculado fosse morto. Não era justo. Não foi justo a morte de Jesus. Jesus não tinha nenhum tipo de condenação sobre si mesmo. Ele não merecia a morte, porque quem merece a morte são os pecadores, e Jesus não era um pecador. E como que a gente faz para restabelecer essa justiça? Por meio da ressurreição. Então, quando Jesus ressuscita, ele vence a morte. A morte não pôde retê-lo, porque a morte, ela não tinha domínio sobre Jesus. Jesus não tinha pecado. Então, nesse sentido, Jesus verteu a morte. E aí ele ressuscita. E a consequência da ressurreição de Jesus é justificar também a todos nós. Então nós não fomos só redimidos, mas fomos também justificados por meio da ressurreição de Jesus. Hoje nós somos justos diante de Deus, porque sem a ressurreição, todas as vezes que Deus Pai olhasse para todos nós, ele só veria a causa da morte do seu filho. Nós seríamos a causa, a lembrança eterna, ambulante, de quem matou o seu próprio filho, quem matou a Jesus. Mas a partir do momento que Jesus ressuscita, essa ordem de justiça é restabelecida. E nós somos feitos justos diante de Deus por meio da ressurreição. Então Deus agora quando olha para nós, ele olha, sim, foram a causa da morte do meu filho, mas eles também foram justificados pela ressurreição dele. Eles também são justos diante de mim agora. Então, essas bênçãos, essa graça maravilhosa, essa misericórdia de Deus que nos alcança por meio da salvação. Vamos, né, agora entraremos no por que que devemos ser salvos, né? Como nós já falamos, não há nenhum justo sequer, nós precisávamos ser salvos. Então, desde o pecado original, tudo que era puro, tudo que era santo, tudo que era perfeito, tudo que era criação de Deus, imagem e semelhança dele, foi corrompido pelo pecado, como nós bem falamos na aula passada, né, no vídeo passado. A justiça ela foi corrompida, a criação de Deus ela foi deformada pelo pecado. E daí em diante nunca houve um justo por completo. Não existia mais a possibilidade de termos uma vida plena em Deus, porque o pecado atrapalhava isso. Tudo estava quebrado, tudo estava fragmentado, incompleto. Mas a história continua no capítulo 6 de Romanos, nos versos 22 e 23. Agora, porém, vocês foram libertos do pecado e se tornaram servos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então existe uma má notícia, mas existe também a boa notícia. E como? Como essa salvação nos alcança? O que nós devemos fazer para obtê-la? Nós fazemos alguma coisa? Podemos fazer alguma coisa para obtê-la? Vamos ficar com Efésios 2:8? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus. Se o pecado vem de nós, a condenação ela é um resultado da nossa própria natureza. Dessa forma, não seria possível a salvação vir do mesmo lugar. Não tem como a salvação vir de nós mesmos, sendo que nós somos os condenados. O dom da salvação vem do Senhor, não de nós. Mas isso acontece por meio da fé. Mas a fé também é um fruto do Espírito, que também vem de Deus. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Então, se hoje nós temos fé, isso também foi concedido a nós por causa dele.
Mas, Letícia, isso basta? Acreditar? Ter fé? Essa fé que vem dele? Isso basta para ser salvo? Deveria bastar. É o que está escrito. Muitas vezes a gente tenta medir a graça de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus pelos nossos próprios meios, pela nossa própria natureza caída. Porque o que faz a gente ter essa dificuldade de entender que isso nos foi dado, essa bênção maravilhosa, né, nos foi dada e nos foi entregue sem que a gente mereça. E de fato a gente não merece, a gente não tem nada que a gente possa fazer para receber, não tem nada que a gente possa fazer para perder algo que não foi a gente que alcançou, entende? É dom de Deus, vem dele, só dele. Ele decidiu se entregar por amor a mim e a você. Ponto final. E às vezes a gente quer vincular isso ao nosso merecimento, à nossa própria força, à nossa capacidade. E nós nunca seríamos capazes de alcançar a salvação. Não tem espaço para auto nos salvar de nós mesmos, em nós, mas sim nele. E graças a Deus por isso. Que bom que ele decidiu nos salvar. E sim, a fé basta. A fé é suficiente para salvar. A fé em Cristo, no nosso Salvador. Tá, Letícia, beleza. Então, tenho fé, sou salvo. Ok, né? A salvação me alcançou. Por pura graça de Deus, por pura misericórdia de Deus. Tá, e agora? Agora a gente entra no resultado da salvação. E aí a gente vai entender que existem 3 tempos verbais na Bíblia quando a gente fala de salvação. Passado, presente e futuro. E qual tá certo, Letícia? Os 3. Vamos entender isso melhor? A nossa vida com Deus, ela é uma trajetória, um caminho estreito. Mas não deixa de ser um caminho, com fases, com estações, com tempos e épocas. E é justamente por isso que a salvação passa pelos 3 tempos verbais. Nós fomos salvos. Nós fomos salvos quando encontramos Jesus, quando Ele nos encontra, na verdade, quando fomos achados por esse amor, quando a nossa vida mudou completamente, quando a gente deseja ter relacionamento com Ele, quando a gente passa a crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós confessamos isso com a nossa boca, cremos no nosso coração. A partir desse momento nós somos salvos da morte, nós fomos salvos do pecado, nós fomos salvos da condenação eterna. Nós temos a Cristo, Ele nos recebe, Ele nos aceitou. É o momento em que você conheceu Jesus, é o momento em que você foi até a frente num apelo, é o momento em que você começou a mudar a sua vida por amor a esse amor que é muito maior que todos os outros amores. É esse dia. É esse momento. Nós fomos salvos ali, no passado. E no presente? O presente é o que está acontecendo agora. Nós somos salvos do pecado, nós somos salvos da condenação, nós somos salvos dos nossos próprios comportamentos, da nossa mente, dos nossos impulsos, das nossas emoções não redimidas. Nós somos salvos hoje. Hoje nós somos salvos. Salvos em livramento, salvos em amor, salvos em graça e em misericórdia. Nós somos, hoje, nós somos salvos. E seremos salvos. Seremos salvos quando tudo terminar. Quando, por fim, a salvação for completa. Quando o nosso corpo for glorificado. Quando não mais formos subjugados pelo pecado. Quando não mais existir o peso da morte. E 100% estaremos com Ele, vivendo a eternidade, nós seremos salvos ali. Vocês entendem que, de fato, é uma trajetória que aconteceu, que está acontecendo e ainda irá acontecer. Mas a salvação, ela não é fragmentada, ela não acontece uma vez só e ela deixa de acontecer nos outros períodos. Ela está acontecendo, ela já aconteceu e ela vai acontecer. É um caminho, de fato, né? Uma trajetória de verdade. E o que nós temos como resultado dessa trajetória? Nós temos o resultado da santificação. E esse caminho da santificação, ele acontece com as boas escolhas. Quando nós respondemos a esse amor e essa bondade, essa graça infinita, maravilhosa e irresistível do Senhor, nos alcança. Não existe mais a possibilidade de escolher o pecado. Nós não desejamos
viver assim mais. Porque nós queremos agradar aquele que nos salvou, nós queremos viver para Ele, nós queremos entregar a nossa vida todos os dias, os nossos comportamentos, a gente quer redimir tudo isso todo o tempo. É isso que de fato um coração salvo deseja fazer, um coração grato, um coração que deseja retribuir, recompensar de alguma maneira, mesmo que seja impossível fazer isso, a salvação que nos alcançou, esse amor que nos alcançou. Então, o resultado é a busca por uma vida santa, é a busca por uma vida em santidade, é a busca por uma vida santificada. Esse é o resultado da salvação na vida do crente. Então, se hoje você não vive uma vida de santificação, reveja o resultado da salvação na sua vida. Pode ser que você ainda não tenha entendido que essa é a consequência, a única consequência possível, uma vez que somos salvos no Senhor, uma vez que fomos salvos. É uma vida de santidade, é uma trajetória que busca a santificação todos os dias, até que finalmente sejamos salvos no grande dia. Eu quero também abordar aqui Calvino e Armínio, mas assim, eu vou abordar isso aqui só porque eu quero trazer clareza para você, tá? Eu não quero dividir opiniões, até porque eu também não tenho a minha própria ainda, eu não sei, nem sei se um dia eu terei, tá? Eu tenho uma vertente que eu pendo um pouco mais, que faz um pouco mais de sentido para mim, mas eu não quero trazer aqui nenhum tipo de abordagem teológica, nenhum tipo de tendência, sabe? Eu quero que de fato seja um entendimento, vou passar o entendimento para você, bem simplista, bem mínimo, para que você possa tirar suas próprias conclusões ou começar a estudar melhor, mais profundo sobre isso, tá? E eu vou falar, obviamente, sobre os 5 pontos de cada um dos teólogos principais aí, que abrem essa margem de interpretação dentro do assunto da soteriologia, dentro do assunto da salvação. Você é calvinista, você é arminiano, blá, blá, blá. É a mesma lorota de, pode, não pode. Ai, gente, ó, por favor, me poupe, entendeu? Porque vocês vão entender que isso não é o que realmente importa, tá? Tudo que nós falamos de salvação até aqui é o que realmente importa sobre salvação. E eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que você tenha entendido isso, tá? É muito simples, é muito mais simples do que parece entender a salvação do Senhor do que parece, tá? Muito mais simples, muito mais mesmo. É só isso. Nós éramos condenados e nós fomos salvos da condenação eterna por meio do sacrifício de Jesus. Ponto final. É isso, entendeu? Mas a grande maioria de nós tem aí, né, uma tendência de tentar politizar ou polarizar tudo, né? Então temos aí os 5 pontos de Calvino e 5 pontos de Armínio. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? No final das contas você vai ver que os dois parecem que estão falando a mesma coisa. Eu sempre tenho essa sensação. É por isso mesmo que pra mim não faz o menor sentido a gente alimentar esse tipo de discussão, tá? A não ser que seja benéfica, a não ser que seja uma discussão que ambas as partes querem melhorar o seu próprio entendimento, que querem crescer juntos, tá? Na maioria das vezes não é isso que acontece. Falta muita maturidade para se conversar sobre isso ainda no meio gospel. E eu não tenho muita paciência não, mas vamos nessa. Ó, os 5 pontos da soteriologia de cada lado, tá? Calvino, ele acredita na depravação total. O que significa isso, Letícia? Significa que nós não nascemos bons, não há nenhum justo sequer, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Não existe ninguém que faça o bem, não existe dentro de nós a possibilidade de escolher o bem, tá? Não existe, é fora de série. Se a gente escolhe o bem, é porque Deus nos proporciona a possibilidade de escolher o bem, tá? Não existe bondade em nós. Tudo é caído em nós, tá? Já Armínio, ele crê no livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio, Letícia? Não existe essa palavra na Bíblia, tá? Isso é uma interpretação de Armínio diante, né? Óbvio que os dois lados, gente, tem muito embasamento bíblico, tá? É por isso que a discussão é eterna. Mas o que Armínio fala sobre o livre-arbítrio? Livre-arbítrio, gente, significa, não é o poder de escolha, né? Como todo mundo acredita. É o poder de escolher o bem. Por isso que é o contrário, né? Nesse primeiro ponto, por isso que um é contrário ao outro. Para Calvino, a gente não pode escolher o bem, porque só existe maldade em nós. Para Armínio, a gente pode escolher o bem, tá? E isso é o livre-arbítrio. Você podendo escolher o bem e o mal, você pode escolher o bem, tá? Então, para Armínio, é possível que o homem escolha o bem, tá? O segundo ponto, para Calvino, a eleição, ela é incondicional. Não existe uma condição, tá? Para você ser eleito por Deus, para você ser
salvo por Deus, para você ser escolhido por Deus, não existe uma condição. Quem que determina essa condição? O próprio Deus. Ele olha e escolhe quem vai ser salvo e quem não vai, tá? É o próprio Deus, né? A famosa predestinação, tá? E para Armínio, a eleição ela é condicional, ela depende de uma escolha do homem. Por quê? Porque tem o livre-arbítrio, então o homem precisa escolher o bem, ele precisa escolher a salvação. Então ele escolhe, tá? Então a eleição ela é condicionada à escolha do homem. Já para Calvino, a eleição ela é condicionada à escolha de Deus. Deu para entender? Tá. Dessa forma a gente vai para o terceiro ponto. A expiação para Calvino ela é limitada. O que significa? Significa que Deus não, Jesus não, como que eu posso dizer isso sem dizer o que é de fato? Porque aí vocês vão achar que eu tô falando besteira, mas vamos lá. Para Calvino, justamente pela eleição, né, pela predestinação ser algo ser algo incondicional, não depende de nós, depende de Deus, então isso significa que nem todos serão salvos. Então a eleição, a expiação, ela não foi, ela é limitada, ela é parcial. Algumas pessoas vão ser salvas, outras não serão. Então isso significa que essa expiação ela é limitada. A salvação aqui ela é limitada para por determinado grupo de pessoas, tá? Os salvos e os não salvos, eles não terão a salvação. Então ela é limitada, a expiação é limitada. Já para Armínio, a expiação é ilimitada. Jesus morreu por todos. E se você aceita, crê e corresponde a essa salvação, você é salvo. Então ela é ilimitada, tá? Justamente porque depende da escolha do homem, não da escolha de Deus. Deu pra entender? Tá, então para Armínio, Deus morreu por todos e o homem escolhe a Deus. E para Calvino, Deus morreu por alguns e esses alguns, consequentemente, escolherão a Deus, porque o próprio Deus os fará escolher a Deus. Deu pra entender? É um pouco confuso, né? Parece que os dois estão falando a mesma coisa, mas no final das contas é diferente. Vocês vão entender até o final dos 5 pontos que de fato parece que eles estão falando a mesma coisa, porque um olha por uma perspectiva e o outro olha por outra perspectiva. Já vou chegar lá. Quarto ponto, a graça irresistível, né? Para Calvino, a graça é irresistível. O que significa? Significa que os eleitos, os salvos, aqueles escolhidos por Deus para a salvação, eles não podem resistir à graça de Deus. Então você sabe que você é salvo a partir do momento que você é encontrado por essa graça e você não pode resistir a essa graça. Não existe outro caminho para você, porque você foi escolhido por Deus para essa graça, para viver essa salvação. Então não existe outro caminho, entendeu? Já para Armínio, a graça ela é irresistível porque existe a escolha do homem. Então o homem pode dizer sim ou não para a graça de Deus, tá? Ele pode resistir a essa graça. Para Calvino não, tá? E por fim, justamente por conta de toda essa construção de raciocínio, para Calvino existe a perseverança dos santos, ou seja, aqueles escolhidos, os santos, os eleitos de Deus, eles perseverarão até o fim, dentro da trajetória da salvação que a gente estava falando. Por quê? Porque se ele foi escolhido por Deus para ser salvo, ele não vai ter um comportamento que oscila, ele sempre vai escolher a Deus, ele sempre vai escolher a santificação, ele sempre vai escolher o Senhor, independente de qualquer coisa, porque ele foi alcançado por essa graça irresistível, não existe outro caminho para ele. Já Armínio acredita que as pessoas podem decair da graça. E o que significa isso? Significa que uma vez salvos, nem sempre salvos, tá? Então pode acontecer de uma pessoa que é cristã, que se converteu, que está em Cristo, não estar mais, tá? Por conta mesmo dessa escolha, né? Então um se baseia na escolha de Deus e o outro se baseia na escolha do homem. E qual que é a perspectiva que para mim une os dois pensamentos? É a perspectiva de que Calvino ele pensa, né? Ele compartilhou um entendimento que tem a ver com o próprio Deus, tem a ver com os atributos de Deus. Por quê? Porque Deus ele é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. E se ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe quem é salvo e quem não é. Ele sabe quem vai permanecer até o final e quem não vai.
é um nível de entendimento que não nos cabe, porque nós somos muito limitados, nós não somos seres eternos ainda. Nós somos feitos para a eternidade, mas nós não sabemos o que é viver isso ainda. Nós só saberemos quando formos salvos no final e estivermos com Ele vivendo de fato um corpo glorificado e um corpo eterno. Mas enquanto isso não acontece, nós não conseguimos ter essa consciência de fato, entendeu? Essa consciência da eternidade. Mas Calvino, ele preferiu basear o seu entendimento de salvação dentro da onisciência de Deus. Então, por que a gente diz que Deus escolhe, que Ele quem elege? Porque Deus já sabe quem vai permanecer. Deus já sabe quem estará até o final. Já Armínio, ele não olha por essa perspectiva do próprio Deus, ele olha pela perspectiva do homem, né? Das escolhas de hoje, do dia a dia do homem, da vida do homem. É como se um complementasse o pensamento do outro, mas é como se, ao mesmo tempo, eles olham por óticas diferentes a salvação, entendeu? Então é por isso que, para mim, quando a gente pensa na ótica, né, nessa parte da perspectiva de que um olha para os atributos de Deus e o outro olha para os atributos do homem, da escolha do homem, do entendimento do homem, a gente tem um entendimento que faz sentido dos dois lados. Porque aí a gente vai concordar com Calvino quando ele diz que, de fato, a salvação, a expiação é limitada, porque Deus já sabe que não serão todos salvos, né? Mas nós também concordaremos com Armínio quando ele fala que a expiação ela é universal, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo, Ele entregou seu Filho para o mundo, Ele entregou para todos nós, e todos nós temos a chance de nos conectarmos com Deus, mas ao mesmo tempo, nós também entendemos que quando Calvino diz que na verdade quem nos encontra é o próprio Deus, porque não existe salvação de nós mesmos. Então, vocês entendem que os dois lados têm pontos que fazem sentido? Os dois lados têm pontos que tem um embasamento bíblico necessário? Você não precisa escolher um lado, tá? A não ser que de fato faça sentido para você, a não ser que você queira de fato se aprofundar no estudo de cada um e ter aí a sua perspectiva, né? Mas o que nós precisamos focar? Nós precisamos focar no entendimento bíblico da salvação, tá? Nós precisamos entender que uma vez que essa mensagem chegou até nós, seja porque nós a escolhemos, seja porque Ele nos escolheu, independente de como foi que isso aconteceu, independente de como isso vai se dar até o final, o mais importante, nós fomos salvos. Nós recebemos a salvação do Senhor. Essa mensagem chegou até nós. E nós precisamos dar uma resposta de santidade, dar uma resposta de santificação. E agora, para a gente finalizar o vídeo e aprofundar um pouco mais esse entendimento, eu quero te convidar a lembrar da história da mulher pecadora, da mulher adúltera. O que foi que aconteceu com ela? Ela adulterou pela lei de Moisés, os adúlteros tinham que ser apedrejados e ela estava prestes a ser apedrejada pelos fariseus e mestres da lei. Quando Jesus chega, ele fala para ela, ele escreve na areia e tudo mais, aquela história que a gente já conhece, e aí ele diz, né, para os seus acusadores, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E é óbvio que um a um foram deixando as suas pedras e foram saindo dali, né, nenhum ficou para condenar, e aí Jesus vira para ela e diz, eles não te condenam e eu também não, né, vá e não peques mais. Aí a gente tem uma dificuldade aqui, né? Porque eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes na sua vida de que é impossível viver sem pecar. Porque o pecado está dentro de nós, a nossa natureza é pecadora, nossa carne milita contra o espírito e é muito difícil vencê-la, então é impossível viver sem pecar. Mas Jesus disse para ela ir não pecar mais. Jesus mentiu? E aí quando a gente vai estudar um pouco mais, a gente fala, não, talvez foi o modo de falar, talvez foi uma interpretação, talvez Jesus estivesse fazendo uma referência. Não, gente, é exatamente isso que ele disse, foi o que ele disse. Vá e não peques mais. Ou seja, existe uma possibilidade de viver sem pecar. Ele apresentou essa possibilidade para essa mulher nesse dia e essa possibilidade continua existindo para mim e para você até hoje. Ou seja, tudo que te ensinaram que é impossível viver sem pecar, eu desmistifico agora para você. Na verdade, Jesus fez isso, né, há tantos mil anos atrás. É possível viver sem pecar. Como, Letícia? Uma coisa que a gente deixa passar e que é muito importante quando o assunto é salvação
É que a graça de Deus, que é o favor imerecido, nós não merecíamos isso, nós merecíamos a morte, mas ainda assim Ele decide nos amar e Ele decide nos salvar. Isso é a graça, né? De graça, né? Que chega e nos alcança, sem nenhum tipo de mérito, sem nenhum tipo de algo que parta de nós mesmos. É dom de Deus. Mas a graça, ela não só nos salva do pecado, ela não só nos tira a condenação, mas ela também nos capacita, nos fortalece. A graça tem uma força capacitadora. Ela é uma ferramenta para nos fazer vencer o pecado todos os dias. Isso está escrito onde, Letícia? Em vários textos bíblicos, tá? Mas a gente vai focar em um. Por quê? Porque muitas pessoas utilizam a graça, principalmente nos dias de hoje, você já deve ter ouvido falar, que uma vez que a gente é salvo, a graça nos alcança e aí a gente pode viver e fazer o que a gente quiser da nossa vida, porque nada vai nos separar do amor de Deus, porque né? A graça, como é que eles chamam? A hipergraça, né? Teologia da hipergraça. Que tá tudo bem, que você pode fazer o que você quiser, que você pode viver a vida do jeito que você quiser. Por quê? Porque Jesus morreu por você, Ele te ama, né? E aí, eu confesso para vocês que quando eu escutei essa teologia, eu fiquei muito maravilhada por ela, porque eu nunca tinha sido alcançada pelo mínimo da graça. Eu nunca tinha sido alcançada pelo mínimo da graça, tá? Então, quando eu escutei essa teologia pela primeira vez, ela me alcançou, ela me atravessou de uma forma, eu me senti tão amada, eu me senti tão aceita, eu me senti tão pertencente desse amor, que eu falei, cara, é isso, o evangelho é isso, as pessoas estão mentindo, as pessoas estão falando errado sobre o evangelho, mas enfim, né? Por quê? Porque eu queria, de fato, que esse amor se estendesse e cobrisse todos os meus pecados e me desse a carta branca que eu queria para fazer o que eu quisesse pro resto da minha vida, né? É isso que todos nós queremos, viver a nossa vida sem inconsequentes, como se não devêssemos prestar mais nenhum tipo de satisfação para ninguém, porque Jesus morreu pelos meus todos os pecados e tá tudo certo, né? E de fato tá, mas a gente não pode usar isso como um meio de libertinagem, né? Como uma forma como se Jesus tivesse um sangue detergente, que tá tudo certo, eu posso fazer o que eu quiser, né? Não é bem assim, porque lembra, o resultado da salvação é a santificação, é o desejo pela santificação, é o desejo da purificação, de viver essa vida pura e santa, porque foi essa vida que Jesus conquistou para nós, não foi qualquer vida. Né? Não foi uma vida que permanece no pecado. Lá em Tito 2, do 11 ao 14, a gente vai ler o texto todo. Por quê? Porque esse foi um texto que transformou o meu entendimento sobre a graça e é o texto que vai trazer pra gente, de fato, o entendimento de que a graça é uma força capacitadora, além de ser a força que nos salva do pecado. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Voltando ao versículo 12, ela nos ensina, ela quem? A graça, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Preciso falar mais alguma coisa? Não, né? É isso que a graça faz. Ela não só nos salva, como está no versículo 11, mas ela também nos ensina, ela também nos capacita, ela também nos fortalece. E é por conta dessa graça que nós conseguimos vencer o pecado. Viver sem pecar é possível por conta dessa graça fortalecedora, capacitadora. Entendeu? É esse o caminho da santificação, inclusive, que durante a nossa trajetória de salvação, em que fomos salvos, somos salvos e seremos salvos, nós vivemos através dessa graça. Nós conseguimos vencer todos os pecados que virão, que já se passaram, por conta dessa graça. Para a gente encerrar, ponto muito importante. Os que são salvos, independente da sua forma de viver e crer a sua própria salvação, foram salvos pelo Senhor. Gálatas 2:21. Se a justificação vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Se você pudesse fazer alguma coisa para receber a salvação do Senhor, por que Jesus precisava morrer?
Então, tudo o que nós temos de bom, toda a salvação conquistada por Cristo, foi conquistada por Cristo. Nada vem de nós em relação a isso. Nada pode vir de nós em relação à salvação, porque a salvação é do Senhor. Nós lemos esse texto aqui também. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, que não existe outro nome debaixo dos céus pelo qual pode vir a nossa salvação. Tá lá no texto. Nós lemos no início desse vídeo. E o mais importante, se você foi alcançado por essa graça, se você foi alcançado por essa misericórdia, se hoje você é salvo no Senhor, se você recebeu esse presente, esse dom de Deus, nada mais vai importar, tanto para você, quanto viver a sua vida, o resto dos seus dias, agradecendo, retribuindo, se santificando, buscando a melhor parte, vivendo para Ele, por causa dele, reconhecendo esse sacrifício, pertencendo a esse amor. Os que alcançam essa graça, essa perspectiva, esse entendimento que salva, mas também capacita, encontraram de fato a verdadeira salvação. É isso. Não existe uma condição, não existe nada que você possa fazer, porque tudo já foi feito por Ele. Nós já recebemos, nós já temos. É um dom gratuito, é algo que nos alcança e nos atravessa, independente das nossas atitudes. E independente da sua forma de crer, independente se você está mais pendente a Calvino, se você está mais pendente a Armínio ou a qualquer outro tipo de teologia, porque existem várias, inclusive, mas o mais importante de você entender, você precisa de um Salvador. A partir do momento que essa salvação te alcançar, que essa fé te alcançar, que você possa viver para retribuir esse grande amor, essa salvação que nós não merecíamos. Nós merecíamos a morte, mas alguém morreu por nós. Não qualquer pessoa, mas o Filho de Deus nos amou de tal maneira que se entregou por nós. E que possamos ser gratos o suficientes até o fim de nossas vidas, até que sejamos salvos no fim de tudo isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês em relação à doutrina da salvação. Eu espero de verdade que você tenha entendido. Deixa aqui o seu comentário sobre, né? E se você quiser acrescentar algum tipo de entendimento, eu acho super válido. E vamos juntos crescer nesse conhecimento. Amém? Amém. A gente se vê semana que vem.